Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Lotarcast. Aqui do meu lado, Daniel Lima, nosso sempre companheiro de bancada. Olá, tudo bem com você, Carlão? Bem, como é que estão as coisas firme aqui? E forte. Mais um dia maravilhoso em nossas vidas. Hoje a gente vai bater papo, né? De novo, né? Vamos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Daniel? Opa, e quem é? Ionara Fernandes, atual secretária de Meio Ambiente aqui em Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vinda, viu, Ionara? Muito obrigada. É um prazer enorme. Aliás, é uma delícia estar aqui, sendo convidada por dois amigos para bater papo, né, gente? É só o que a gente tá fazendo, bater papo, né? Nós não estamos no boteco, mas nós estamos aqui batendo um belo papo, né, Carlos? É isso aí, Ionara. Bom, pessoal, para vocês que não conhecem a Ionara Amélia Fernandes é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Foi diretora em Meio Ambiente na cidade de Arujá e logo na sequência se tornou secretária de Meio Ambiente do mesmo município. É uma pessoa muito experiente na área de consultoria ambiental, né, Ionara? Diversos serviços prestados aí, tanto no privado quanto no serviço público. Conta um pouquinho mais para nós quem é a Ionara, é isso, Daniel? É isso, quem que é. Aliás, assim, ela é lá de Viçosa, Minas Gerais, assim, pãozinho de queijo. Conta um cadinho aí pra gente aí da sua vida. Muito bem, Daniel. Eu sou mineira, com muito orgulho, gosto muito da minha terrinha. E foi lá em Minas mesmo que começou toda a minha história na área ambiental, onde tinha uma empresa que era o maior plantio de eucalipto, já foi do mundo. Então, era uma área onde tinha muito a questão ambiental forte, né? E aí foi lá que eu conheci, inclusive, o meu ex-marido, que era um engenheiro florestal, que é meu amigo até hoje, e ele me inspirou a entrar na carreira ambiental. E aí eu acabei passando em Viçosa, né? Cursei a Universidade de Viçosa e aí conheci muitos estados, fiz muitas aulas práticas, teóricas, mas viajei o Brasil inteiro tentando me aperfeiçoar na área ambiental. E aí a carreira foi crescendo até vir morar em São Paulo. E que lugar de São Paulo, assim, você veio morar quando Inicialmente você... eu vim para Guarulhos, porque a família desse meu ex-marido, que é meu grande amigo, era de Guarulhos. E aí eu comecei a trabalhar com paisagismo e depois eu me embrenhei na área de licenciamentos ambientais. E aí, à medida que eu fui ganhando mais experiência e tudo, eu montei um escritório um pouco maior e comecei a prestar consultoria no estado de São Paulo inteiro. Que bacana, Leonardo. E como que foi a questão da sair do privado e estar no público hoje? Como foi a tua primeira experiência, no caso aqui, pelo teu currículo, na cidade de Arujá? Como isso aconteceu? É até uma história um pouco engraçada, porque eu fui morar num condomínio de Arujá e eu fui participar de uma reunião onde o candidato à prefeitura à época, que era o meu amigo também, Abel Larini, ele foi apresentar... Grande prefeito. Ele 5 vezes prefeito gestor, lá, né? Grande gestor. E ele foi apresentar o plano de governo dele para a diretoria dos condomínios e foi exatamente no meu condomínio. E quando ele apresentou tudo, eu questionei. E o programa de governo ambiental? E ele me confessou na hora e falou, eu realmente não tenho. Acabada aquela reunião, ele mandou o assessor dele me procurar. E aí o assessor falou, olha, o Abel pediu que se você puder ajudar aí a montar um plano de governo ambiental. E aí nos dias seguintes eu fui até o comitê dele, sentei com a equipe dele e traçamos ali medidas importantes, dentre elas, Carlão, uma muito importante para Arujá até hoje e para o governo Abel Larini, que foi a regularização fundiária. Que fantástico, que fantástico. A gente, na época, tinha muitos loteamentos irregulares, né, lá, e era uma questão muito importante, que envolvia a questão ambiental e social. E o Abel foi muito feliz, porque, inclusive, fez uma das maiores regularizações fundiárias à época, que é o Parque Rodrigo Barreto. E aí, com isso, após o momento em que eu apresento um programa de governo, ele ganha a eleição e, para minha surpresa, ele me procurou para assumir o cargo que era de diretora.
Modesta ela, né? Para surpresa dela. Surpresa, né? muito Preparou surpresa. todo o plano de governo, deu todas as dicas e ela... Modesta, Ensinou modesta. o caminho das pedras, né? Mas chama atenção essa tua fala, o município, né? Isso a gente está falando em que ano foi isso? Era mais ou menos 2013, por aí? 2009. 2009. Já em 2009, o município de Arujá já tem essas questões de invasão, de ocupações de áreas e até mesmo de parcelamento irregular do solo, né? Infelizmente é uma situação muito corriqueira nos municípios, né, em geral. E principalmente aqueles que estão mais próximos da grande São Paulo. A pressão de ocupação nesses municípios lindeiros, que também ocorreu aqui em Mogi e, no geral, na grande São Paulo, Arujá não foi diferente. Muito bom. E a gente não pode falar de Arujá sem deixar um abraço para o nosso amigo, né, o Luiz Camargo. Sim, o prefeito. Grande prefeito, atual prefeitão. prefeito da cidade. Um abração para ele, é uma pessoa que eu gosto muito, viu, Nara? Sim, meu amigo também. Que meu amigo bacana, também. que bacana. E aí, Ionara, você, eu imagino assim, a vida privada, ela tem um ritmo, tem aquela coisa, você terminou aquele teu feito, você deixa de ser a sua empregada. Mas você tá diretora, depois secretária, como é que é essa transição pessoal, né? Qual foi, assim, a grande diferença? Tem alguma história de uma grande diferença que você sente quando você vira secretária numa prefeitura como Arujá? Olha, quando eu assumi, eu confesso que eu estava muito insegura, porque eu não tinha experiência em gestão pública. Ainda que a minha família tivesse sempre ligação com questões políticas em Minas, eu nunca fui muito ligada à gestão pública. E eu fiquei insegura de assumir isso. Mas me despertou uma vontade tão grande. Eu podia fazer mais para os outros do que eu fazia dentro do meu escritório. Então isso eu acho que me engrandeceu muito, né? E eu acho que é ruim ficar falando de qualidades, mas eu acho que uma das minhas maiores habilidades é lidar muito bem com os outros, com a população, é enxergar o outro, o que o outro está precisando, e isso me motiva muito, isso me enche os olhos, enche a alma, enche o coração e enche a mente, né? Então a gestão pública me fez despertar para um lado que nem eu mesmo sabia que eu conseguiria. Todo dia eu estou aprendendo, né, gente? Não é uma coisa que, eu entrei, não sabia, aprendi, agora eu sou boa. Não, todos os dias eu aprendo e tive colegas muito bons, né? Em Arujá foi incrível, né? Do chefe maior à pessoa mais simples da prefeitura, eu estava sempre tendo muitas trocas positivas. Que bacana. Essa parte que a Ionara comentou da gestão pública, até como qualidade, eu percebo, Daniel, que nós que trabalhamos com gestão pública, né, a gente acaba se doando muito para isso, né? Então, as pessoas às vezes veem a Ionara, que ela acabou de falar que montou um escritório, que é uma empresária de muito sucesso, mas hoje está doando o seu tempo, se dedicando ao trabalho da vida pública. Para nós isso é uma coisa que dá prazer, né, Ionara? Conta um pouquinho disso, até para as pessoas entenderem não só a admiração que a gente tem pelo trabalho público, por ser o verdadeiro servidor, né? Mas a complexidade que é isso, dentro de casa, fora de casa, com os filhos, com a família, porque essa relação ela é muito complicada para nós que vivemos essa vida pública, né, Daniel? Sim, demais. Você tem que abrir mão de muitas coisas quando você é comprometido com a gestão pública, né? Mas eu acho que o que mais me fez despertar, eu enquanto privado, empresária, eu consigo aplicar muito bem a legislação, né, para os meus clientes e, de uma certa forma, proteger as questões ambientais. Mas, enquanto gestora pública, eu posso fazer muito mais. Eu posso ajudar a criar políticas públicas, né, e ampliar esse horizonte para todos, inclusive na área de preservação. Que a gestão privada,
ela tem muito mais a ver em implantar, em fazer as empresas se licenciarem, fazerem de forma correta, mas a gestão pública faz com que você projete futuro, né? Que você consiga trabalhar uma visão que não é só do hoje e deixar legados. Mas isso tem realmente um preço, porque enquanto eu tenho um patrão a cada cliente, aqui, 24 horas por dia, agora em Mogi, por exemplo, eu tenho quase 500 mil patrões. E eu levo muito a sério isso, né? E eu levo muito a sério o que eu posso fazer para melhorar a vida de cada um deles e, obviamente, emanando isso para toda a região e para o planeta Terra, que é nosso lar. E aí tem uma coisa interessante, Carlos, que a Ionara falou, falando dessa questão ambiental, falou da gestão, né, dessa coisa de se doar. E a causa ambiental é uma questão apaixonante, né? O Carlos se apaixonou pela causa, né? E sobre essa questão da gestão pública, né, Carlos? Que a gestão pública de fato é apaixonante, como você disse. E você mesmo, Carlos, se apaixonou pela questão ambiental, né? Muito, né? Demais. Você foi até se especializar na área. Agora, como é que entra essa questão, essas duas paixões, gestão pública e meio ambiente? Onde o meio ambiente que você vê esse legado? Como é que a Ionara Amélia Fernandes vive essa questão ambiental? Na minha adolescência, eu vivi vamos dizer, um conflito, porque a minha região ainda acontecia conversão de mata nativa para carvão vegetal, né? Isso na década de 80. E aquilo me incomodava muito. E quando eu realmente conheci o Paulo Grock, que é para mim um exemplo de preservacionista, de pessoa da causa ambiental, e aí eu fui entendendo que era aquele meu caminho. E eu fui construindo isso aos poucos, né? Aí na faculdade também já me embrenhei para esses lados, mais da área ambiental. Então tinham amigos que eram mais de produção de eucalipto, e eu queria fazer tudo que fosse como plantar com o mínimo impacto. Eu gostava disso. E eu fui percebendo essa afinidade. E eu fui buscando isso. Mas realmente, o ponto máximo assim dessa paixão, ela se deu na gestão pública, que foi quando eu descobri que eu podia fazer mais, né? Que eu podia criar novas ideias, que eu podia montar um projeto em que eu conseguisse transmitir para as crianças, né, essa importância. Educação ambiental. Ajudar, exatamente, Carlão, ajudar a formar um cidadão melhor. Que ainda que a gente fala de meio ambiente, desde a década, nós temos a Rio 92 como um grande marco, né? Estou falando dos anos 2000 mesmo, a gente ainda estava engatinhando, a gente deu um boom na questão ambiental nesses últimos 20 anos mesmo. É isso aí. E aí quando eu me descobri nesse meio, e que eu me lembro com uma diretora de Arujá, Cristiane, que a gente sentou e que a gente começou a desenhar um programa de educação ambiental transversal, aquilo me iluminou. E eu acho que foi aí. E daí para frente, todos os dias, eu acordo e durmo pensando o que eu posso fazer. Olha, se surgem ideias malucas, e eu conto às vezes para esse outro amigo, um maluquinho também. Ou quando eu escuto alguém me falar, olha, eu pensei nisso aqui para o meio ambiente. É inovador, ninguém tinha pensado nisso. Eu falo, tem sentido. Enfim, é aí. E aí eu tenho essa paixão a cada momento que surge uma ideia na minha frente, seja vindo de dentro ou vindo de outro, e que eu entendo que eu posso contribuir para a humanidade. Muito bacana, muito bacana. Bom, Ionara, eu já vou trazer para os dias de hoje, né? A Ionara que está secretária de Meio Ambiente aqui em Mogi das Cruzes, e ela, quando mencionou o Daniel aqui, porque o Daniel está como adjunto dela. Ionara, conta um pouquinho para a gente o que é trabalhar em Mogi das Cruzes, como isso aconteceu. E depois eu quero te falar também um pouquinho da questão do licenciamento ambiental, que é fundamental para qualquer cidade desenvolver.
Já estou contando isso porque, eu lembrando do seu histórico, você já teve do lado de lá do balcão, né? Do lado de lá do empresário, aquele que tem dificuldades com o licenciamento, né? Que por muitas vezes deixa de trazer um investimento para o município por falta do respaldo do município, do gestor público municipal. E principalmente dessa secretaria que tem esse papel fundamental no município, né? Então conta um pouquinho para a gente o que é estar secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal aqui em Mogi das Cruzes. É um grande orgulho, um super desafio, porque é uma experiência de uma cidade muito maior em termos de habitantes e em termos territoriais, além de ter ativos ambientais muito importantes, mas também tem problemas ambientais, como toda grande cidade, né? Mas na hora que o prefeito Caio Cunha, a quem eu agradeço demais essa oportunidade, né, de mais uma fase de aprendizado, na hora que ele me convidou, eu fiquei meio surpresa. Até fiquei um pouco também, olha... É muito grande a cidade e a briga vai ser muito grande mesmo ali para eu enfrentar. Mas eu vim com tanta vontade porque brilhou de novo aquela paixão, né? Aquela paixão adolescente, aquela paixão, ou seja, de ontem, né? De ontem, né? De ontem. Ela desperta de novo. E aí eu vim com muita vontade, sabe? Com muita vontade de fazer. E a única questão que eu realmente falei para ele, eu preciso de autonomia, né? E ele me deu total autonomia, vem dando apoio à minha equipe toda, entendendo, acreditando nos meus projetos, nas nossas propostas, né, Daniel? Sim, sim. Porque nosso time é muito unido e a gente trabalha com ideias de todos, né, com uma construção de uma teia de elos mesmo, todo mundo interligado ali, com outras secretarias, inclusive a de habitação. Eu poderia citar todas aqui, porque a gente se dá muito bem. Mas o maior desafio que eu acho aqui era conseguir entender como que eu era de fora daqui e eu ia conseguir mostrar para a população que eu ia trabalhar para eles. Sabe, que não era o fato de eu não ser daqui, que eu não ia trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, para fazer o melhor por Mogi, que eu já adotei, já tenho vontade de mudar para cá, de estar mais perto todo dia. Eu já tenho muitos amigos novos aqui, já conheço bastante o território, talvez tenha um cantinho ou outro que não, e eu senti que dava para fazer. Porque tem muitas entidades aqui, muitos colegas aqui de Mogi que abriram as portas, né? As próprias faculdades daqui, as universidades super abertas para a gente fazer parcerias, as empresas também, né, dando muito apoio. Então, eu sinto que essa construção ela já tem um bom alicerce. Desde que eu entrei, eu já estou me sentindo bastante segura para já começar a levantar vários pilares na área ambiental. E um deles é o licenciamento ambiental, que realmente é a minha expertise, né? Trabalho com isso há mais de 20 e tantos anos, é melhor eu não falar quantos, para não descobrir a minha idade. Imagina, isso aí, você começou quase no berçário. Olha, Daniel, eu vou te pagar o chocolate. Chocolate é com o Carlos, viu? Brigadeiro de preferência. E aí, o interessante você falar de licenciamento ambiental, porque há uma mística, né, atrás do licenciamento, porque o pessoal olha assim o licenciamento, não deixa eu fazer nada, eu quero fazer as coisas. Explica ao pessoal o que é essa questão do licenciamento. Não é o não deixar fazer. Aliás, é um pouco pegando aquela sua fala, né? Não quero, eu quero ver alternativas. Explica ao pessoal o que é esse raio do licenciamento ambiental.
Eu vou até te pedir um pouquinho, Daniel, para você voltar um pouquinho antes de explicar o que é o licenciamento ambiental, porque eu me lembro que quando você chegou no município, a cidade não estava fazendo licenciamento de médio e alto impacto, é isso? Isso. Né? E como foi apresentar isso ao prefeito, ou foi uma demanda dele, porque ele queria desenvolver mais a cidade? Conta um pouquinho para a gente esse ponto, que é importante a cidade entender, né? Sim. Como que saiu essa demanda para você que você voltasse a licenciar? Sim, foi uma demanda do prefeito, foi um pedido do prefeito Caio Cunha, porque realmente ele tinha muitas reclamações sobre a demora dos processos de licenciamento junto à CETESB. A CETESB, é importante lembrar que a CETESB é um órgão estadual muito sério, é muito competente e eu tenho eles como exemplo, tá? No entanto, a CETESB tem uma demanda, especialmente essa agência daqui, uma demanda absurda. Eles têm poucos técnicos, atendem várias cidades, se não me engano são 9 cidades aqui do Alto Tietê. São cidades muito complexas quanto à questão do licenciamento, porque ela tem esses ativos ambientais. Nós estamos na cabeceira do Alto Tietê, nós estamos com um trecho enorme da Serra do Mar, nós temos áreas de proteção aos mananciais, ou seja, nós somos produtores de água. APP para todo lado. A área de proteção permanente, né? Preservação permanente, APP, né? A gente fica falando aqui, se a gente falar nas siglas aqui, o pessoal vai ficar tudo com um nó na cabeça. Então, e isso tudo é muito complexo, além de ser também uma área, um núcleo industrial. É uma região que tem muitas indústrias, né? E aí a CETESB tem poucos técnicos, né? E aí ela realmente não consegue dar vazão para isso. E aí parece que eles são sempre vilões, né? Mas não é, eu entendo perfeitamente. E quando o Caio me sugeriu, me pediu, na verdade, que eu tentasse trazer esse licenciamento de volta, que eu analisasse essa possibilidade, eu fui até São Paulo e fiz uma reunião com o presidente da CETESB. Tomás, né? O Tomás Toledo, sensacional, uma pessoa... Vou deixar um abraço para ele, né? Deixar um abraço para o Tomás. Tomás, muito bacana, com a equipe dele também, doutor Adriano, Cristiano, Paulo Rigonati. Maila, todos os amigos, né? Cristiano que é mogiano, né? Cristiano é mogiano. Ele aliás, nós temos um outro amigo em comum que trabalhou muitos anos na Prefeitura de Mogi das Cruzes e está há mais de 20 anos, o Guto, né? Grande Guto. Verdade. Guto Malta. Guto Malta. Então, e essa turma toda me recebeu muito bem e, na verdade, eles ficaram super felizes com a possibilidade de eu trazer o licenciamento de alto impacto, porque é uma versão hoje, é uma visão do governador e da equipe deles, que delegar o quanto mais aos municípios, né? Quem pode gerenciar melhor o município do que os próprios gestores municipais, né? E eles têm essa visão. Então, eles conversaram comigo e indicaram que o melhor dos mundos seria que eu aderisse ao licenciamento de alto impacto. E eu falei de algumas dificuldades que eu teria e eles se colocaram à disposição, inclusive capacitaram toda a minha equipe, deram todo o subsídio técnico que a gente precisa e continuam com o Estado, né, Daniel? E dá segurança para a gente, cara. Porque o processo de licenciamento da CETESB, ele é o mesmo nosso, tá? O que varia é uma ou grau outra... de rigor, né? Rigor técnico. A gente segue a mesma legislação mãe, né? Ou a gente tem que ser mais rigoroso que eles, ou a gente tem que ser igual a eles. Só para ter uma ideia de números, né, Ionara, que você divulgou no dia, inclusive, aliás, o presidente Tomás divulgou, né, Carlos, que a quantidade de técnicos que tem a CETESB aqui na agência de Mogi, acho que são 9 técnicos que eles têm. Que eu me lembro, acho que são 9 técnicos, pra né? Para atender os 9 municípios do Alto Tietê, né? Aliás, sobre isso, eu vou até fazer uma informação aqui de utilidade pública. A CETESB está com concurso aberto. Tá. Com 224 vagas,
né? Esse concurso, acho que ele fica aberto até o dia 31 de janeiro. E a prova deverá acontecer em março, ou seja, logo logo a gente vai ter um implemento aí de mais técnicos na CETESB, que é muito importante para todo o estado de São Paulo. É importantíssimo. E aí quantos a gente tem hoje na Secretaria do Meio Ambiente? Hoje nós somos em 14 técnicos. Que fantástico. Para trabalhar com licenciamento. Exclusivamente para o município de Mogi das Cruzes. Para o município de Mogi, fazemos no território, e são 8 diretamente, dia a dia, analisando processos. Os outros que complementam, os outros 6, eles trabalham com licenciamento, mas eles também fazem apoio a outros departamentos, tá? Mas podemos dizer que hoje nós temos 14 técnicos envolvidos no licenciamento. E é claro, isso dá uma celeridade. Eles foram capacitados pelas equipes da CETESB, eles treinam e se aperfeiçoam. Nós já demos vários cursos, né, Daniel? Muitos cursos. De plantas, de como elaborar plantas, a fazer vistorias, de entender que tipo de vegetação, no próprio sistema de como trabalhar o licenciamento, de interpretação legal. Então, e a gente está sempre se aperfeiçoando. A ideia é fazer a melhor análise de altíssimo padrão de qualidade, como é a da CETESB, tá? Só que num menor tempo, com mais celeridade. Que é muito importante para a cidade, né? Quanto mais celeridade no licenciamento ambiental, mais rápido a gente fomenta a cidade como um todo, né? Seja ela na área pública, seja ela na área privada, né? Aliás, na área pública vocês estão licenciando projetos importantes para o desenvolvimento da cidade, que são essas grandes obras que o prefeito Caio Cunha tem demandado muito vocês, né? Sim, a gente tem tratado, a gente tem esse olhar da obra pública como prioridade, porque a obra pública, ela sempre vai ter, além do rito processual dentro da lei, e que tem ganhos ambientais, né, porque você faz dentro da lei, você está seguindo o mínimo que a lei ambiental pede, e a gente normalmente tenta engrossar mais ainda esses ganhos ambientais. Você tem o lado social. Qualquer obra pública, ela tem ganhos sociais, né? Então a gente enxerga como prioridade. Que legal, que legal. E aí, mas tem uma coisa interessante que até você estava falando da equipe, né? Aliás, deixar um abraço a todos da equipe. É uma equipe que não são todos iguais, né? Quando a gente fala licenciamento, a gente acha que, tá analisando um papel de pão, um papel, né? A pessoa tem uma ideia completamente diferente. Não, você tem várias áreas, né? Aí, fala um pouquinho dessa, assim, como que foi montar essa seleção, né? Escalar essa seleção e qual é a característica? Quando a gente vai escalar o Carlos, que foi jogador de futebol, né, Carlão? Você jogava em qual posição? Comecei como meia-direita e fui parar na zaga. Para cada função você tinha, né? Você tinha que ter uma função. Tinha uma atribuição. Uma atribuição ali. Meia-direita, você tinha que servir ali o atacante, os pontas, etc. Como zagueiro, né? Isso aí. A parar, né? Evitar. Tinha que ter a técnica daquela posição. Daquela posição, exatamente. A postura que tem que ter naquela posição. E hoje, o profissional que faz o licenciamento ambiental, ele, além de fazer o licenciamento ambiental, ele tem uma formação específica em determinada área. Isso. É múltiplo, né, o licenciamento. Então, a nossa equipe, que é maravilhosa, é multidisciplinar. Nós temos, dentre, vamos lá, as formações, nós temos geólogo, nós temos geógrafo, Engenheiro ambiental, engenheiros ambientais, nós temos engenheira florestal, nós temos biólogos, sociólogos, engenheiro sanitarista, engenheiro químico. Aí tem os também esses que dão apoio. Engenheiro sociólogo, engenheiro agrícola, agrônomo e técnico de químico. E advogado. E advogado, exatamente. E advogado. É uma equipe de fato multidisciplinar. Às vezes você vai pegar um processo de licenciamento e ele está pedindo, olha, eu quero cortar 2 árvores.
Então tá, nós já temos lá o técnico que é mais habilitado para aquela análise. Mas aí a gente vai pegar um processo de licenciamento para analisar, que ele é mais complexo. Ele tem alguma questão mais ligada à geologia, ou até uma estratégia de, olha, é uma área que geograficamente ela precisa ter um olhar diferenciado. Então, a gente envolve esses outros técnicos nesses processos. Muito bom. Então, são poucos processos que um técnico só analisa. Então, a maioria dos nossos processos são feitos a 4, 6, 8 mãos e garante um processo limpo, com uma análise de qualidade mesmo, com um olhar ambiental. Que é fundamental, né? E sério, né? É fundamental, acho que crescer com sustentabilidade e com responsabilidade, acima né? de tudo, né? É isso aí. Chuvas, a gente sabe que a gente está enfrentando nesse verão um período de chuvas, e a gente tem observado aí que você tem a questão das podas, a questão de árvores que caem com fortes chuvas e com os ventos também, né? Como está essa demanda? Como que vocês estão gerindo isso hoje dentro da secretaria? Olha, essa questão da arborização urbana, ela também é complexa. A maioria das pessoas pensa que só ir lá plantar e está tudo certo e sair plantando qualquer árvore, não. A primeira regra é que a gente tem que ter um planejamento para plantar as espécies corretas, que são típicas de arborização urbana, e nos locais corretos. Nem toda calçada está apta a receber uma árvore para arborização urbana. Olha que fantástico isso. E assim, ao longo dos anos, no passado, os antigos gestores e as próprias munícipes, eles não entendiam isso. A gente não tinha esse conceito tão definido quanto é hoje. Então se plantou muita coisa que não era apropriada aos locais que estão hoje. Com isso, a gente tem muitos problemas de árvores que caem em decorrência de não serem adequadas ao local. Mas uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas questionam, Carlão, o Daniel vive isso comigo direto, que é assim, mas a árvore caiu, a prefeitura não prestou atenção. Não. Por vezes, a gente identifica uma árvore com risco de queda, porque ela tem alguma injúria ou ela está com estado fitossanitário ruim, e aquela árvore às vezes nem cai. Da mesma forma, uma árvore aparentemente saudável, ela pode do nada cair. Então, tem fatores que a gente não consegue mensurar, né? Então, realmente é difícil. O que seria mais adequado e que é o nosso planejamento e que nós estamos começando devagar, porque a gente tem uma demanda muito grande de muitos assuntos, é construir esse novo plano de arborização. Fantástico. Que aí sim, além da gente cobrir as áreas, as ilhas de calor, aquelas áreas que têm um déficit de arborização, nós vamos introduzir essas árvores adequadas nos locais adequados. O que seriam essas árvores adequadas nos lugares adequados? Que isso que é interessante até, pessoal, você é a engenheira florestal Ionara, né? O que são essas árvores adequadas nos locais adequados? E outra, por que você acha que os municípios, né, você falou, olha, tem muita árvore que foram plantadas de forma aleatória, assim. Explica um pouquinho isso pra gente. Tá, eu vou começar pela segunda pergunta. Isso começou já há muitos anos, especialmente quando a gente tinha o exemplo de muitos países da Europa que tinham arborização, e eu vou dar o exemplo, Carlão, de uma espécie que todo mundo conhece, que é o ficus. O ficus, na Europa, ele, além de ser um clima mais frio, então ele desenvolve mais lentamente, e a cultura de lá é podar esse ficus e fazer figuras nele. Então ele faz ursinho, coraçãozinho, redondinho. E
ele fica sempre, vai bonitinho e ele não cresce tanto. O que aconteceu é que, até eu diria que gestores ou viajantes viram isso e começaram a querer introduzir essa espécie aqui no Brasil como arborização urbana. Isso eu estou falando de 50 anos atrás, às vezes um pouco mais. E o ficus de 50 anos viram um... Só que o ficus, se não foi podado, e Tô ele vendo adorou, aqui uma imagem, o ficus adorou o Brasil. Falou, que delícia de país, quentinho, chove gostoso aqui no meu pé, eu não tenho neve caindo em cima de mim. E aí esse ficus se adaptou muito bem. E faltou, vamos lá, essa poda de adequação, de contenção. Esse planejamento mesmo, né? Na verdade, não tinha esse entendimento, tá? Eu acho que a maioria, eu não vou culpar, porque a gente faz coisas que daqui 20 anos a gente pode entender que não serão mais tão adequadas. Correto. Eu acho que o intuito era embelezamento, né? E a gente sabe que hoje tem espécies que não são adequadas. Eu estou falando do ficus porque todo mundo sabe que é um problemão. E aí a raiz dele cresce, ela sai quebrando tubulação, guia, calçada, muro. Tudo atrás de água, né? E ela é esperta. Olha, eu tenho alimento, eu sou forte. Eu vou buscar, vamos lá, meu território. Essa é uma prova que a árvore é vida mesmo, né? Olha, ela se adapta, né? Se adapta totalmente e vai tomar conta do que ela pode tomar. Aí você falou do ficus, né? Aí eu tô me lembrando de quando o Dom Pedro veio pra cá e... Dom João veio pra cá e depois vem Dom Pedro II e traz as palmeiras imperiais, né? Nós temos vários exemplos na história de espécimes que foram trazidas e que naquele momento eram incríveis, né? Mas a gente sabe que o entendimento hoje é outro. Muitas, inclusive, que são problemas em áreas de florestas nativas, que elas são agressivas e viram uma competição com as nossas matas, né? Então elas acabam ocupando espaço que era das nossas matas nativas e que causa inclusive desequilíbrio junto à fauna, sistema microbiológico, enfim. Muito bom. A questão da árvore, então, ela tem esse histórico, né, de plantios, eu vou dizer, equivocados, né? Por desconhecimento, muito mais por desconhecimento, né? E aí plantar a árvore que não é adaptada para isso, uma palmeira. Se ela for de porte menor, tudo bem. Se ela for uma imperial, ela vai ter que estar numa praça muito grande, tá? Porque até o risco, se ela chega a cair uma folha daquelas, ela pode machucar uma pessoa, eu diria até matar uma pessoa. A paineira, que é uma espécie nativa, ela também não deve ser plantada em calçada, porque o porte dela é um porte muito grande. Então não tem sentido eu plantar numa calçada uma árvore que vai crescer o tronco, que vai crescer copa, que vai ficar muito alta. A gente tem espécimes adequados para isso. Tem uma listagem, isso é até de bastante conhecimento técnicas hoje. e estudos para isso, né? E o grande problema quando a gente fala em espaços adequados, você tem que sempre observar largura da calçada. Você tem que observar interferências com fiação. Você veja o tanto de problema que a gente está tendo agora na Operação Verão, com essas chuvas, o tanto de árvore caindo em fiação. Além do risco, tem a questão das pessoas ficarem sem energia. Transtorno às pessoas, né? É porque aqui as nossas fiações são todas aéreas, né? Sim. E aí competiram com as árvores, né? Também vamos lembrar que Mogi é uma cidade antiga. Sim. 463 anos, né? Exatamente. Então a gente tem árvores antigas, a gente tem um sistema de distribuição de energia também que é um sistema mais antigo. Então tende a ter esses episódios e aliados
a situação das mudanças climáticas, né, que nós estamos vivendo um momento único, né, que ele tá tendendo a piorar, mas essas chuvas que estão acontecendo, dessa última semana, foi algo inesperado mesmo na potência que ela foi. Muito forte. Muito forte. A gente está tendo resquício até hoje, nossa equipe de podas da Operação Verão, ela está até hoje fazendo remoções de árvores que caíram neste episódio, Isso, ou de galhos. Do dia que a gente está aqui falando, são 8 dias já ininterruptos, né? Então, assim, o que a gente está vivendo em termos de mudanças climáticas também contribui para que a gente tenha essas chuvas torrenciais, mas com ventania, que não aconteciam, mas eram mais esporádicas, né? Nos últimos anos ela vem acontecendo com mais frequência. Com mais frequência. Leonara, eu vou te perguntar um pouquinho para a gente já ir caminhando para o final dessa gostosa entrevista, para a população entender um pouco mais o que elas podem aproveitar do verde meio ambiente em Mogi das Cruzes, os nossos parques, enfim, tudo isso que vocês têm proporcionado aí com muita qualidade no verde meio ambiente para a população toda. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, ela tem, acho que vou dizer, 5 pilares principais, né, que a gente vem trabalhando. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre a questão animal. Eu vi que vocês lançaram um programa no Colab das pessoas fazerem a castração, achei o máximo. O agendamento da Conta um castração. pouquinho depois rapidamente, depois dos parques você fala sobre isso. Enfim, a gente tem basicamente 5 pilares que apoiam aí a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. Eu vou citar rapidamente. Nós temos o pilar do licenciamento ambiental, que a gente já falou. Nós temos o pilar da arborização urbana, que também a gente falou um pouco. Nós temos o pilar da proteção animal. Nós temos o pilar dos resíduos sólidos. E nós temos um pilar que permeia todos esses, que é a educação ambiental. Claro, dentro de cada pilar nós temos inúmeros assuntos, ações, né? Mas, para resumir, é isso. E o que eu posso te dizer é que todos estão interligados, mas nós temos em Mogi das Cruzes os ativos ambientais, que eu tinha falado lá atrás. Nós temos a Serra do Itapetí, que é um super ativo ambiental lindo, né? E temos isso é o norte. Ao sul, nós temos a Serra do Mar, que coincide com a área de proteção e recuperação aos mananciais, que coincide com a nossa área de produção de água. No meio da cidade de Mogi, nós temos a APA da Várzea do Tietê. Então, esses 3 ativos ambientais, eles são maravilhosos, e nós temos dentro desses núcleos aí, nós temos alguns parques, né? E que alguns a gente recebe bastante visitantes. A ideia é dar uma revitalizada inicialmente nesses que são mais visitados, mas deixar os outros muito preparados também para que a gente tenha visitas monitoradas, para que a população possa conhecer mais esses elementos que eu falei, esses ativos ambientais. Que fantástico. É incrível o potencial ambiental que nós temos. Eu diria que é tudo, Carlão, que uma família deseja. Sabe, é viver numa cidade promissora, que tem educação de qualidade como é Mogi, que é uma cidade que essa gestão tem tentado muito ser inovadora, trazer a questão tecnológica, né, que é muito bacana. Aqui tem um projeto que eu acho lindo demais e eu acho que tem tudo a ver com o meio ambiente, que é a Cidade da Criança, onde Mogi trabalha muito a primeira infância. Fantástico. Isso é de uma visão gigantesca, maravilhosa. Então, assim, aqui eu entendo que é uma cidade que qualquer família quer viver.
Ainda tem esses ativos ambientais. Você tem oportunidade de trabalho, de estudo e ainda pode viver com qualidade de vida. É claro, tem muita coisa que a gente precisa fazer para controlar algumas situações de riscos ambientais, mas isso é comum também. Mas aqui, os elementos ambientais que tem aqui, é difícil encontrar. O desenho ambiental da cidade é maravilhoso, né? Você estava falando, eu estava lembrando da sua paixão, você falando dessa chegada a Mogi. E quem não se apaixona quando está descendo a serra de Itapetí, olhando a cidade inteira ao entorno do rio Tietê e ao fundo a Serra do Mar. Ou seja, não tem como não se apaixonar por Mogi, né? Não tem como, né? Ele se apaixona ali e casa quando ele vai no Pico do Urubu, que ele vê tudo isso, né? Tem uma coisa bem legal também que eu fui descobrir depois que eu vim para Mogi. Eu não tinha essa percepção. O fato de Mogi não ser uma mocinha mais, né? Ela já não é tão novinha. Tem um lado histórico, cultural aqui, que é grandioso, né? As histórias e o crescimento, vamos lá, da cidade no entorno do rio Tietê, que é um rio que também transformou São Paulo. Eu diria que o estado de São Paulo. Sim. Porque a cidade cresceu no entorno do rio Tietê. Então a gente tem aqui todo um histórico, né, de lá de trás que começou o crescimento, e aí a questão cultural, a questão da agricultura, né, de ser um cinturão verde. Então tem outros elementos que compõem Mogi das Cruzes, que aí eu entendo porque o nome Gloriosa, que Mogi, o nosso prefeito tanto fala, né? Tanto fala. Muito bom. E a questão da castração animal, Ionara, o que vocês fizeram de mudança ali que agradou, acabou congestionando um pouco o nosso collab e tal? Então, a isso sempre foi uma demanda latente da cidade. A coordenadoria de bem-estar animal, vamos lá, que é um dos pilares da secretaria. Ela antes era vinculada à saúde, às zoonoses. E aí, esse ano, o prefeito separou isso, porque realmente tem olhares diferentes. As zoonoses, ela olha para o animal tentando proteger o ser humano. Então, se o animal tem risco de passar algum tipo de doença para o ser humano, ele, então, é tratado pelas zoonoses. O bem-estar animal, não. É outra filosofia. É o bem-estar do animal. Então, após aí 2 anos de gestão do Caio, ele conseguiu fazer essa separação, que é um presente para a cidade isso. E aí é uma construção nova. Aí o bem-estar animal, ele está engatinhando ainda. Né? A gente e encaixorrando também, né? Engatinhando, boa! Daniel, vamos usar esse trocadilho. Engatinhando e encaixorrando. Nós estamos ainda no começo. Então tem muita coisa, políticas públicas, que nós estamos implementando aos poucos. Não dá para nascer o bebê e já fazer ele falar, andar, cantar, enfim, né? Sem ter essa maturação toda. Tem que ser uma construção aos poucos mesmo. Mas eu acho até que está indo muito bem. Está indo até mais rápido do que eu pensei. E aí, uma das demandas que a gente sente junto à população é a castração. No ano passado, nós fizemos mais de 7.300 castrações em multirões e atendimento na clínica e no NUBEA, que é o Núcleo de Bem-Estar Animal. Isso já é um recorde, tá? Isso já é um número que não tinha acontecido aqui antes. Então a gente percebeu que essa demanda é muito grande junto aos munícipes, junto às protetoras. E o mais importante, ele é o melhor mecanismo de controle de natalidade para que a gente não tenha animais abandonados. Né? Porque é muito difícil, a gente não dá conta
de cuidar de todos os animais abandonados por aí. Né? E mesmo a saúde do animal, né? Pois é, aí cuida o animal fica abandonado, ele tende a não se alimentar direito, não se abriga direito, e aí tende a adoecer. Então a gente começa a entrar no bem-estar animal e fica uma coisa infinita para a gente conseguir cuidar. Por isso, a castração, ela vem de encontro a esse controle de natalidade e melhor qualidade de vida para os animais. Porque aí a gente consegue cuidar e fazer feiras de adoção e arrumar protetores e tutores que possam compartilhar a responsabilidade com a gente de cuidar. Isso é muito bom. Olha, Leonardo, você falando isso, o Carlos está com os olhinhos brilhando, que ele vai lembrar de 2 filhos dele de patas, né? Quais são, Carlos? Fala um pouquinho, Thomas pessoal. e o Jack. Os 2 filhotão. Aqueles ali são os parceiros, né? Não só meus, como do Vitor e do Gabriel também, né? Que, enfim, a família toda acaba se apaixonando, né, Nara? Acho que não existe amor mais fiel do que o do seu amiguinho de 4 patas, né? Impressionante. Ele tá... Até o de 3 tem um lá no Beia, né? O Leonardo, o Hulk. O Hulk, que é o mascote, né? É o queridinho. É o queridinho de todo mundo. Muito bom mesmo. Mas essa causa animal também é uma coisa que me fez brilhar os olhos, porque eu conhecia muito pouco, né, sobre bem-estar animal. E aí eu fui aprendendo, nós estamos aprendendo, né, Daniel, Sim. todos os dias. E aí há poucos dias eu fui lá no Núcleo de Bem-Estar Animal entregar uns certificados para um grupo que faz passeios com os nossos albergados, que são os nossos animais que a gente recolhe e ficam no centro de adoção. E aí foi emocionante para mim, de verdade. O sentimento de cada voluntário do passeio. Gente, é a coisa mais linda, Carlão. Você tem que ver, que bonito. Eles saem das suas casas, eles param toda quinta-feira pela manhã para ir passear. Porque o cãozinho ou o gatinho, mais o cão, sente um pouco mais, o gato é mais independente, mas ele sente falta, sim, de ter o lazer, de ter o passeio. E eu vi isso essa semana, Daniel. Meu filho viajou para Minas e o cachorrinho dele, o Bruce, latiu, viu ele saindo. Como ele sabia que o meu filho estaria indo viajar e ia ficar 10 dias fora, né? E ele latiu. Quando o carro saiu, o Bruce deitou no sofá, não comeu por 2 dias, a gente queria levar para o veterinário, a gente não sabia o que fazer, mas ele ficou triste porque o dono viajou. Que coisa, né? E eles têm esse sentimento. Tem. É impressionante. Então a gente tem muito orgulho, assim, de estar construindo isso, né? O Daniel é meu parceiraço lá, junto ao bem-estar animal, a Rosana também, né, nossa coordenadora, e a gente tem muito orgulho de estar construindo essa história, e é um legado do prefeito Caio Cunha, junto com toda a equipe que dá apoio para isso, e vereadores que apoiam a causa. Muito bom. É muito bacana esse projeto. Que legal. Daniel, chegamos ao fim. Poxa vida, tava tão bom. Eu ia aqui permanecer por mais tempo. Que cachorrada, Carlos. Falando em vereadores que cuidam da causa animal, deixar um abraço para Fernanda, né? Fernanda Morena, que é uma parceira da cidade, uma parceira. Aliás, tem ensinado muito, né? Tem. Do nosso trabalho, sempre apoiando aí não só a causa animal, a questão ambiental, mas também a habitação, viu? Né? Sim, ela muito envolvida. Como ela é muito ligada a essa área animal, ela é uma ativista, a gente percebe o entendimento dela, o olhar dela. Então ela está sempre muito disposta a nos orientar, a discutir junto com a gente a causa, a política pública, né? Então é bem bacana a relação mesmo. Que legal. E Andara,
muito obrigado pela sua visita. Meu querido. Por essa entrevista, breve entrevista, né, Daniel? Ela foi rápida, né? Foi muito rápida, mas foi muito mais gostosa, rápido do que a gente imaginava, né? O tempo, quando o papo é bom, ele passa muito rápido. E dá um brinde, né, pra nossa... Sim, a Ionara já tá com a canequinha aqui personalizada. Olha que chique, gente. Leve e Muito guarde bem, com meus muito carinho. amigos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui, muito divertido mesmo. Eu sabia que ia ser assim. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso sempre. É importante que a gente vai estar sempre trazendo amigos, pessoas que conhecem a nossa cidade, que possam contribuir com a nossa cidade, lideranças, vereadores, pessoal do Legislativo, né, Daniel? Para que a gente possa somar ainda mais com a nossa cidade em todos os sentidos. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado, viu, Carlão? Eu que agradeço, Daniel e a Ionara, a todo o nosso time aí da técnica que tem nos apoiado aí até agora. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.